Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 2 sobre a produção de lâminas histológicas permanentes. Meu nome é Juliane e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um pouco mais sobre o laboratório CAP, que é o Centro de Anatomia Patológica aqui em Pelotas e que também produz lâminas histológicas para análises. Antes de começarmos a conhecer o laboratório e suas máquinas, a gente vai conhecer a Ana Paula, que é bióloga e trabalha no CAP e vai nos explicar um pouquinho quais são os tipos de análise que são feitas lá e qual o trabalho dela no laboratório. Bem, eu me chamo Ana Paula, sou bióloga aqui do laboratório CAP, trabalho com citotécnica, com função de citotécnica, e aqui no laboratório a gente tem alguns tipos de análise. Temos as análises de anatomopatológico, que são os exames feitos a partir dos tecidos, retirados de forma cirúrgica ou de consultório, e a parte do citopatológico também, que é a análise das células através de coleta, de esfregaços, de coletas mais também feitas em consultório ou hospitais. Temos também a modalidade dos exames de imunohistoquímica, que são feitos a partir das biópsias, que é para detalhar um pouco mais e direcionar o tipo de tumor, se for no caso de um exame positivo, o tipo de tumor específico, e essa determinação específica vai fazer que haja um tratamento adequado para esse tipo de paciente. Nesse vídeo, vocês vão poder ver que o laboratório CAP ele utiliza dos mesmos materiais e mesmos reagentes que vocês viram lá na universidade, que foi no vídeo 1. E caso você não tenha visto o vídeo 1 ainda, aproveita e corre lá, o link vai estar aqui na descrição. Porém, eles possuem máquinas e processadores que facilitam e acabam deixando o processo de produção muito mais rápido, já que a demanda é muito maior quando comparada com a da universidade. E agora, para conhecer o laboratório, a gente vai contar com a Vitória Souza, que trabalha no laboratório do Centro de Anatomia Patológica diretamente na produção das lâminas histológicas. E é ela quem vai nos guiar nessa visita ao laboratório. Vamos lá! Como vocês podem ver, o material já chega fixado e identificado. E logo é cortado para passar para a fase de desidratação, que a Vitória vai nos explicar agora. Então, depois que ela comentou ali que o material ele é cortado, que ele é posto dentro das cápsulas, essas cápsulas elas vêm para esse processador. A gente tem dois processadores, tá? Esse processador aqui é o tipo carretel, ele é bem simples, tá? O funcionamento dele. Aqui a gente tem 2 formalinas tamponadas 10%, a gente tem 5 álcool absoluto e 3 de xilol. E essas 2 aqui são a de parafina. Ela fica 1 hora em cada uma das cumbucas, tá? E quando ela chega na parafina, quando é peças pequenas, que são as biópsias gástricas, elas ficam 3 horas na parafina. E quando é peças maiores, que precisa ser cortada, que são mais as peças cirúrgicas, elas ficam 4 horas na parafina, tá? Isso acontece para elas terem melhor um processamento e porque elas precisam ficar com essa consistência da parafina para a peça não ficar crua e depois a gente conseguir fazer o corte melhor ali no micrótomo, tá? Então ele é bem simples, a gente só engancha os berços aqui e ele vai girando e vai passando em cada uma. Então o processo mais ou menos das peças é de 13 a 14 horas, dependendo da peça que a gente vai colocar aqui no processador, tá? É isso aí. Esse processador aqui, ele funciona a vácuo e a temperatura. Então o processo dele, ele é um pouco mais eficiente do que o outro que a gente tem lá na rua, tá? Esse aqui, ele já nos dá o tempo exato quando acaba o programa, então ele já nos dá o tempo da parafina exato. E independentemente se a gente for colocar peças pequenas e as peças grandes, ele tem um tempo menor do que aquele lá da rua. Aquele lá é de 13 horas para as pequenas e 14 horas para as grandes. E esse aqui a gente tem um processo de 2 horas para as pequenas e de 9 horas para as peças grandes. Então ele é mais eficiente. Aquele lá, para limpeza, a gente limpa ele toda semana. Esse aqui, ele já nos avisa quando que a gente tem que fazer a troca dos reagentes.
Aí aqui ficam os reagentes todos dele, que nem daquele outro, que na verdade eles sobem por canos aqui pra dentro dessa cumbuca, que as peças ficam aqui dentro. A gente tem um berço que a gente coloca as peças aqui e ele suga esses reagentes todos aqui pra dentro. E aqui a gente também já tem os produtos de limpeza dele, que ele faz a limpeza daqui de dentro também já automaticamente. Isso daqui que tá em vermelho, ó, ele já tá nos avisando que a gente precisa trocar. Aqui, ó, o formol e a água de processamento a gente precisa trocar, porque ele faz até 500 cápsulas, porque a gente tem que dizer pra ele quantas cápsulas a gente está colocando aqui dentro. E aí ele já faz tudo automático pra nós, a gente só precisa trocar isso. E aqui ficam as parafinas, a gente tem 3 parafinas, que também é o mesmo processo. Tem um cano que suga essa parafina aqui pra dentro, que as peças ficam aqui. E aí elas ficam aqui, é que nem o outro, elas ficam na parafina até a gente dizer pra ele que a gente tá tirando as peças daqui de dentro. Então, depois que as peças saem do processador, elas vêm para esse banho de parafina. A gente coloca elas aqui e coloca a parafina para elas continuarem derretidas, né, para não endurecer. Aqui a gente tem uma placa que esquenta, a gente enche ela com esses cassetes e aí eles ficam sempre quentinhos. A gente sempre tem que cuidar bastante a temperatura, para não ficar nem muito quente e nem muito fria. Porque se ficar quente, pode queimar a peça, pode estragar a peça, e se ficar muito fria, a gente não consegue fazer a inclusão do material, porque quando a gente vai colocar a peça, já ficou muito fria e ela cria a nata de parafina embaixo e aí fica ruim depois pro corte. Então a gente sempre tem que cuidar bastante da temperatura desses dois. A gente, agora com o sistema novo, ficou mais automático, né? Porque antes a gente anotava tudo que a gente ia incluir. Só que agora quando a gente pega esses cassetes, eles têm um QR Code. Antes, cada paciente ele tinha uma numeração, tá? Cada paciente era um número. Só que agora a gente atribui o número ao paciente. Então, um mesmo paciente tem vários números diferentes. Quando eu pego a cápsula daqui de dentro, a primeira coisa que eu faço é bipar ela no sistema. Quando eu bipo ela no sistema, ele me mostra no sistema o que é o material, quantos fragmentos tem que ter ali dentro. E se tem algum jeito específico para mim incluir esse material, se eu preciso botar ele de lado, ele que nem vesícula, ele em pé, as gurias colocam um papelzinho dentro, ó, que depois eu coloco em cima. E aí isso me diz como é que eu vou incluir o material. Alguns materiais, alguns não precisam, tipo, uma vesícula, elas não precisam colocar pra mim que eu preciso incluir ela de ladinho, porque isso é padrão. Mas tem alguns materiais específicos que a gente precisa dessa orientação deles para poder incluir, para depois na micro eles conseguirem ver direito esse material. E aqui na hora da inclusão, a gente pega esse molde de ferro e a gente coloca a parafina quente daqui de dentro. Quando a gente coloca essa parafina quente aqui dentro, depois que eu conferir esse material ali no sistema, eu pego ele, eu coloco dentro do cassete e eu coloco essa tampinha em cima. E aí depois que a gente faz isso, a gente passa para essa placa resfriadora, que resfria o material para ficar mais fácil da gente tirar. Que esse aqui eu acho que grudou. Ó, esse aqui acabou de sair, que aí ajuda na hora de retirar o material. E aí aqui já tá pronto. Como vocês já sabem do outro vídeo, agora o material vem para o micrótomo, onde ele vai ser cortado para ser colocado nas lâminas, as quais vão ser identificadas com essa etiqueta, que é gerada automaticamente. Depois vão para estufa por um tempo para retirar um pouco da parafina e passam por um banho de xilol para ir para coloração. Aí aqui é o corador, tá? Mas isso é novidade. Ele sai do corador, ele vem para a estação de transferência, aqui. E da estação de transferência ele já passa direto para o montador. Então as lâminas elas já saem prontas, coradas e montadas, só para arrumar as bandejas para mandar para os patologistas, tá? Aqui nesse aparelho, ele faz várias colorações ao mesmo tempo. A gente pode programar até 15 colorações nele, tá? Mas no momento a gente usa basicamente só o HI e o Ginsa, tá?
A coloração de Papa Nicolau a gente usa num outro corador que tá ali, que agora depois eu mostro pra vocês. E as colorações especiais que a gente fala, que é Grocott, Zilnielsen, PAS, essas outras, como a demanda não é muito grande, não compensa colocar no aparelho. Então a gente faz essas manuais. E aí aqui então só vai a HE Nielsen, tá? Aqui eu consegui observar e filmar o momento em que a máquina estava fazendo ali a troca dos reagentes. Olha que legal, tudo que eu fazia antes à mão, essa máquina faz e com muitas lâminas ao mesmo tempo. Olha só. Aí aqui, ó, nas numerações também, a gente tem específico o que tem dentro de cada um deles, tá? A gente também consegue programar ele para corar mais de uma coloração, mas aqui a gente acaba corando só o Papa Nicolau, porque também a demanda ela é um pouco grande, então os corantes, os álcool, né, os reagentes aqui acabam sujando bastante. Então por isso que a gente também optou por deixar ele sozinho, para não ter essa, entre aspas, contaminação, né? Tipo, de vários corantes nos mesmos álcools, nas mesmas coisas, né? Então, aqui ele começa no 6 e o processo dele é bem simples. Isso aqui ele funciona como um ímã. Esse aqui é o berço, que a gente coloca as lâminas, tá? Ele é de ferro. E ele funciona ali em cima como um ímã. Que conforme a gente coloca aqui, ele prende isso aqui em cima, tá? E ele vai passando em cada um deles. A gente que programou ele também, então ele passa e fica o tempo que a gente botou pra ele ficar em cada um dos corantes. Daí quando ele acaba, ele fica aqui no 19, que é o xilol, e aí aqui ele fica até a gente tirar o berço com as lâminas. Aqui é um exemplo de como as lâminas ficam depois de prontas. Bom, como vocês puderam perceber, todo o processamento e produção da lâmina histológica acaba sendo muito mais rápida com a ajuda de máquinas. Então, agora que a gente já terminou, já mostrei para vocês todo o passo a passo da produção de lâminas no laboratório, eu vou mostrar para vocês um outro procedimento que eles fazem também, uma outra máquina que eles têm, para colocar o QR Code nas cápsulas, onde vai o material depois, que também é importante e é super diferente, então eu decidi trazer para vocês. E também vou mostrar aonde fica armazenado o material biológico, que tem que ficar armazenado por um tempo, assim como as lâminas depois de prontas e analisadas. Elas também devem ser armazenadas e ficar lá no Centro de Anatomia Patológica por alguns anos. Daí aqui a gente tem, então, a máquina que impressa, né, um número e o QR Code nas cápsulas, tá? O funcionamento dela é mais ou menos pelo sistema. Eu entro no meu sistema e eu programo o sistema para imprimir tantas cápsulas que eu quero, tá? Essas cápsulas, se tu ver aqui em cima, aqui ó, ele bota ela ali pro meio. E aí ali ela sai e vem aqui pra baixo. A sequência dos números já é o sistema que faz isso automático, então ele segue a sequência que tem que seguir e ele vai imprimindo um atrás do outro. Depois da produção das lâminas, o material biológico, como é o caso aí, deve ficar armazenado por 6 meses lá no CAP. E aqui, onde ficam armazenadas as lâminas e os blocos, que devem ficar armazenados, né, por mais ou menos 15 anos. Bom, pessoal, esse é o segundo e último vídeo da série em que falo para vocês sobre a preparação de lâminas histológicas permanentes. Os vídeos que fazem parte do meu projeto de estágio para o curso de Ciências Biológicas, licenciatura, no qual eu sou graduanda, e também onde sou orientada pela professora Marla, que vocês conheceram lá no primeiro vídeo,
e pela Ana Paula, que vocês conheceram nesse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esses laboratórios e comentem aqui o que vocês acharam desse laboratório diferente, super automatizado. Um beijo para todos, se cuidem, usem máscara e até a próxima!